boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, sobre você, sua família e os seus. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal, Irmãos MPA. A gente tem passado pela aprovação, no trabalho, cuidando de casa, esposa. E aí temos também nosso irmão Julimar, que faz parte do canal Irmãos MPA, Daqui um dia tem nosso irmão Marcos Valério também, que vai estar fazendo parte junto com a gente, E estamos juntos, estamos de volta. Eu não sei de onde vocês moram, de onde são vocês, mas eu sou do interior da Bahia, sou daqui de Itabuna, E esse final de semana tem acontecido uma coisa muito séria, ao mesmo tempo também é uma coisa interessante, porque já havia acontecido várias vezes, Uma cidadezinha aqui do nosso interior acabou acontecendo um terremoto de magnitude 4.3, 4.6. Essa cidadezinha já é normal acontecer tremor de terra por lá, Só que não com tanta intensidade como foi de domingo agora, dia 30 de agosto, E sendo assim, ontem à noite eu estava com a coerência dos meus pensamentos a meditar um pouco na palavra de Deus, e aí o Espírito Santo trouxe uma revelação para mim muito forte, dizendo que além de ser a última hora, além de sermos a geração do arrebatamento, chegou um tempo onde o ser humano não tem se preocupado mais em falar tanto da vinda de Jesus. Porque muitas pessoas, quando eu falo pessoas, eu falo cristãos, têm se deixado passar despercebido. As pessoas não pregam mais sobre a cruz, elas não pregam mais sobre arrebatamento, não pregam mais. Às vezes falam até muito sobre salvação, mas elas não enfatizam mais a questão do arrebatamento, E o arrebatamento, eu lembro que eu era muito criança, na década de 90, meu Deus do céu, só se falava nisso. Ainda mais porque o ano de 1999 para 2000, não sei se você já ouviu falar disso, era o acontecimento. Ia acontecer e muitas pessoas se endividaram, muitas pessoas se prepararam para um fim e o fim não veio. E estamos em 2020, E bem-vindo a 2020. Já aconteceu muitas coisas, e aí eu lembro que na década de 90 se falava muito em arrebatamento. Era aquela expectativa, Era aquela ansiedade. A igreja clamava Maranata, a hora vem Senhor Jesus, de forma até que constante, Mas aí o tempo passou, 2001, 2002, 3, 4, 10, 15, hoje estamos em 2020 e você não percebe mais. As pessoas pregam, evangelizam, falam sobre salvação, a importância de aceitar Jesus, mas sobre arrebatamento elas não falam mais com tanta intensidade, com tanto fervor. Até parece que eles deixaram de acreditar. E ontem à noite o Espírito Santo falou assim: filho, se o ser humano parar de anunciar as pedras, a natureza, os sinais que estão vindo pela natureza, é uma informação precisa e evidente de que o Filho do Homem está por vir. E sendo assim, eu preparei aqui alguns versículos, quero meditar com você hoje à noite, onde Lucas, o médico Lucas, o doutor, diz lá no Evangelho, que ele mesmo escreveu, capítulo 19, versículo 40, ele fala o seguinte: disse-lhe Jesus, Jesus respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lógico que essa passagem fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus Cristo entrando em Jerusalém e a multidão clamando: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana ao rei nas alturas, bendito é o rei que
que vem no nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E Jesus Cristo falou assim, ó, se eles não glorificar, se eles não clamar, as pedras clamarão. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, as pedras clamarão. É um sinal da natureza. Chega a ser um sinal da natureza. Porque se o ser humano deixar de glorificar Deus, significa que as pedras vão clamar. E depois, ainda pensando assim, levando a minha mente um pouco além, eu me lembro de Jesus Cristo, ele falando lá em Mateus 24, versículo 2, ele disse assim, e porém lhes disse, não vedes tudo isso? Já ele falando para os seus discípulos, os discípulos pedindo que ele se admirasse com o tamanho do templo que foi construído e tudo. E ele fala assim, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Novamente ele falando de pedra. Novamente um sinal na natureza de que o Filho do Homem iria vir, iria de voltar. Primeiro, ele fala que as pedras irão clamar. Se o ser humano não abrir a boca, se o ser humano não glorificasse a ele, as pedras lhe clamam. Ou seja, a vida. A natureza é vida. Depois ele fala que ali, naquele templo ali, não ficaria pedra sobre pedra em pé. Então, mais uma vez, ele dando início de que há sinais na natureza. Queridos, na década de 80, 60, 70, eu quero que você entenda que tudo isso já existia. Maremoto, tsunami, ciclone, tudo isso já existia. Só que hoje, os sinais na natureza estão mais intensos. O ser humano tem se calado, esquecido de falar de arrebatamento, só que a natureza não. A natureza, ela está declarando a todo momento de que o Filho do Homem está voltando. É necessário que você acredite nos sinais que a natureza dá, porque já que o ser humano procurou se guardar, vamos se dizer assim, né? Calar e não anunciar mais sobre arrebatamento, não dizer que Jesus Cristo breve está voltando para buscar a sua igreja, a natureza, o Espírito Santo de Deus está usando a natureza e dando sinais de que a vinda do Filho do Homem vai acontecer, sim. Aleluia, glória a Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então você precisa acreditar nisso. Os sinais que a natureza dá, querido, não são para o mundo. Os sinais que a natureza dá é para a igreja, é para o povo de Deus. É para o povo de Deus entender que Deus usa da natureza para anunciar a vinda dele. Os sinais que a natureza dá não é para o mundo, e sim para a igreja. É um momento de reflexão, é um momento de você entender que as coisas estão acontecendo com mais intensidade, de que o ciclone está mais intenso, de que antigamente o terremoto era com mais intensidade nem em outros países. Agora aqui no Brasil está vindo de forma intensa, de forma evidentemente muito forte. Tsunamis, ondas de 5 metros aqui no nosso litoral. Aqui no sul da Bahia, no nosso litoral, nós temos agora, semana passada, nós alcançamos ondas segundo a Marinha, de 5 metros de altura. Então, queridos, se o ser humano calar e parar de anunciar a vinda do Senhor, a natureza está clamando e proclamando de que o Rei Jesus está voltando. De que o Rei Jesus está voltando. Esse é um dos sinais. Existem sinais na ciência, existem sinais morais, sinais políticos. Esse é o na natureza. Espero que Deus possa falar com você, possa
aplicar essa palavra ao seu coração, de que dizer que a natureza não só glorifica a Deus, como o próprio Jesus Cristo disse, ela não só glorifica a Deus, como também ela demonstre sinais de que o Filho do Homem está voltando. Que Deus possa aplicar a palavra dele em seu coração, que você possa receber essa palavra como bálsamo em sua vida e entender que Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. Queridos, a maior expectativa do céu é a chegada da noiva. É a chegada da noiva de Cristo. Amém, queridos? Que você possa meditar nessa palavra, que Deus possa falar com você e que você possa ser abençoado. Que o nosso Deus, venha aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar todos quanto andarem em conformidade com esta regra, que é ser nova criatura, que paz e misericórdia estejam sobre você, esteja com você, sobre os seus e sobre o Israel de Deus. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Jefferson Joab. Continua aqui com a gente no nosso canal Irmãos MPA. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. E que Deus te abençoe. Tchau, queridos. Abraço.